Som. Não. Oi. Oi, oi. Oi, 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 oi. Senhores, senhoras, vereadores, nossa boa tarde. Em nome desta casa, é um prazer que vocês estejam participando desse momento tão importante. Vereador Policial Batista, nosso companheiro de trabalho, vereador Gilberto do DOG, vereador Mestre Nelson, e eu hoje, presidindo a casa, Ratinho. Sejam todos bem-vindos, fique à vontade à nossa casa. Gostaria de começar falando, a professora e psicóloga Magda pode fazer parte do assento também, e a Carol também, psicóloga, fazer parte do assento, contribuindo com essa palestra que eu acho que vem de encontro à necessidade e à informação, vejo hoje como uma das mais importantes desta tarde. A gente agradecer aos professores, aos pais, aos amigos, aos alunos, enfim, a todos que ouviram e acataram esse pedido que participasse dessa reunião nessa tarde. A gente sabe pouco sobre o autismo e também a síndrome de Down, mas o pouco que a gente sabe e o que vocês vão contribuir com a gente também, com mais um pouco, eu acredito que vai tornar essa palestra grande, e de hoje em diante, Carol e Magda, e pais e amigos, e nós aqui vereadores, para a gente poder contribuir com novos eventos, novas informações, aí no passar dos dias. Então, nossa gratidão, nosso carinho, deixar vocês à vontade. Nós temos também um visitante ali de Curitiba, o Panzer Skates, que também faz um trabalho nas escolas de APAES. Depois a nossa amiga aqui, a Nilza, essa senhora que está aqui na frente, você conversa com ela de branco, ela da PAI também, conversar com vocês. A palestra de hoje vem a um pedido dos pais, e a gente acatou com todo carinho, e a gente pediu para que vocês fizessem parte, funcionários do município, professores, pedagogos, e as nossas palestrantes. A gente vai deixar a liberdade de vocês, façam o que vocês acham que tem que fazer aqui hoje, e nós estamos filmando, tá? A palestra está online, né, Brian? Estando online, depois no site da Câmara vocês podem resgatar também a palestra e passar para mais e mais pessoas. Os vereadores são solidários também a esse programa, essa palestra. Na sequência, vocês, as perguntas e as palestras, a palestra sendo feita, as perguntas virão. A Magda falará sobre Down, né? Passou a data, mas a gente conseguiu aglutinar as duas palestras junto. Então é de grande importância, deixar a liberdade de vocês, fique à vontade e que a gente possa contribuir também aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigado e fique à vontade. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de agradecer, né, a presença, primeiro ao convite, né, Ratinho, ao seu convite, aos demais vereadores por abrir esse espaço, né, e alguns já acompanham o nosso trabalho faz tempo também, né, Batista, com os projetos e tudo mais, e também está compartilhando, né, com vocês a importância desse trabalho, a importância do SEMAI, a importância dos profissionais da educação especial, para o município, né? Então a gente agradece os pais que estão presentes, que acreditam no trabalho, no projeto, aos profissionais da educação e aos demais, né, presentes que, né, estão aqui hoje compartilhando esse momento, né, de troca de informações e posteriormente semeando essa nossa luta aí, que é a questão da inclusão, né? Então, primeiramente, eu gostaria brevemente passar para vocês o que é o SEMAI, que as pessoas ainda confundem com o SEMEI, né? Então, nós temos no município de Fazenda Rio Grande um Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, que é o SEMAI, né? Neste centro, a gente atende todas as especificidades de alunos com necessidades educativas especiais
Em alguns casos, a gente atende em parceria com a Escola 17 de Janeiro, que é mantida pela APAE, né? Então, assim, alguns casos a APAE atende, outros casos nós atendemos, tá? Eu queria apresentar para vocês a equipe que está no SEMAI hoje. Eu queria pedir para a Cíntia, que é psicóloga, que nos ajuda lá na avaliação, está levantando, para vocês estarem conhecendo, os profissionais de referência. A Suzana, que é fonoaudióloga. A Néia, que é psicopedagoga. A Marisa, que faz o trabalho da psicomotricidade. A Eliane, que faz a estimulação essencial. A Lúcia, que trabalha com a sala de recurso multifuncional. A professora Solange Elizabeth, que trabalha com a área visual. E, deixa eu ver se tem mais alguém. Aí a gente tem as demais profissionais que estão nas escolas, da área da surdez também, né? E da estimulação precoce, que são os bebês que vêm para a área visual, tá? A Carol, que vocês já conhecem, os pais, né, a maioria, que trabalha com a gente na avaliação e no projeto Autismo. E aí a gente tem a Cláudia, que não está aqui hoje com a gente, porque está atendendo, que é psicóloga, trabalha com o projeto da psicoterapia. E a Isis, fonoaudióloga, que também não está conosco hoje. Atualmente a gente tem a professora Neuci, que coordena o SEMAI, então qualquer coisa que vocês precisarem, vocês vão poder estar se reportando a ela no SEMAI, e a nós, na Secretaria de Educação, na Divisão de Educação Especial. A gente se coloca à disposição. E aí a gente tem, nesse grupo, vários professores, né, especialistas em educação especial, que são os nossos professores de apoio, que fazem a diferença lá na escola, que é um grupo assim que mostra que é possível, que veste a camisa da educação especial, e que vocês já tiveram a oportunidade de ver, né, alguns de vocês na mostra pedagógica da educação especial do ano passado, o trabalho, né, e vão ter essa oportunidade novamente esse ano, que a gente vai ter essa mostra novamente, tá? Então, o SEMAI, enquanto Centro de Atendimento Educacional Especializado, ele oferece, né, alguns atendimentos. A gente está se estruturando ainda, né? Aqui a gente tem uma atividade de estimulação psicomotora, né? É um exemplo das várias atividades que são desenvolvidas lá no SEMAI. Hoje a gente tem, então, a avaliação psicoeducacional, que é destinada a todas as crianças das escolas municipais, em alguns casos as crianças de CMEIs, né? Nós temos a fonoterapia, que também é destinada às crianças das escolas municipais e CMEIs, a psicomotricidade, né? E aí o atendimento educacional especializado, cada um na sua área, a área da surdez, a área visual, a gente tem a área visual dividida, tem uma parte que é só para bebê, onde a gente atende os alunos 6 meses, os alunos cegos já, né, que foram diagnosticados bem precoce, daí a gente já inicia esse trabalho precoce também. Aqui a avaliação, né, a Cláudia, eu também faço parte da equipe de avaliação do SEMAI, que a gente não pode sair do contexto, né, senão você corre o risco, às vezes, de deixar algumas questões passarem, né, então você tem que estar sempre junto com as escolas. E, atualmente, a gente tem em torno de quase 1.200 crianças em atendimento no SEMAI, tá? Então, é um projeto nosso, a gente já encaminhou para o secretário, o Batista está nos ajudando nessa questão também, que a gente tem a necessidade de ter mais um centro no município por conta da demanda das crianças, né? A Nilce também está aí, a diretora da PAI, ela sabe, a gente tem uma escola especial, mas a demanda é muito grande, então a gente tem esse sonho, né, de estar realizando isso aí para poder estar atendendo ainda mais as nossas crianças, tá? Pode passar. Então, em relação à questão do síndrome de Down, eu só queria compartilhar algumas questões básicas com vocês, porque quando a gente fala das crianças do atendimento educacional especializado, né, a gente sempre procura falar dessa maneira, né, não focar na síndrome ou no diagnóstico, porque o atendimento educacional especializado, ele vê primeiro a potencialidade da criança, né. Então, em relação à síndrome de Down, assim, só um pouco de conceito, né.
Então, a síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, é uma alteração genética, né? Muita gente diz que é uma doença, a gente ouve muita coisa por aí, mas para nós é apenas uma alteração genética, né? E essa alteração ocorre na fase embrionária, na fase da divisão celular, né? E aí, trissomia do 21, porque é no par 21. Então, todos nós temos 46 cromossomos, pares, né, de cromossomos nas células. A criança que tem o síndrome de Down, no par 21, especificamente, ela vai ter um a mais, né? E aí, dentro dessa questão da síndrome de Down, a gente tem, digamos assim, 3 conceitos ainda, né? Tem a trissomia do 21, tem a translocação, tem o mosaicismo ou mosaicismo, que é a questão só não se forma um terceiro cromossomo no par 21, mas ele acaba se agrupando a um outro par. Cada uma dessas alterações vai trazer algumas características físicas mais acentuadas ou menos acentuadas na criança, né, na pessoa. Então, assim, devido a essa alteração genética, a gente vai observar que as crianças, as pessoas com síndrome de Down, vão ter os olhinhos mais puxadinhos, parecendo os orientais, né? Rosto bem mais arredondado, as mãos menores, com os dedinhos mais curtos, apenas uma prega palmar, né? A língua protusa, né, por conta da questão da hipotonia, e tem a respiração oral também. Então, a maioria tem a boquinha aberta e a linguinha para fora, né, o que também interfere no desenvolvimento da fala. 50% dos casos vão ter cardiopatias. Então, a gente sabe que algumas das crianças, né, vão ter problemas no coração, doenças do coração. Algumas precisam passar por cirurgia já no primeiro ano de vida, nos primeiros anos, né, para poder estar tendo uma qualidade de vida melhor. E todas, sem exceção, vão ter um comprometimento intelectual, né? Esse comprometimento intelectual, ele pode ser maior ou menor, né? Alguns casos a gente tem que são assistidos pela Escola 17 de Janeiro, né? Nilce tá aí, sabe, mas tem uma grande maioria que está no ensino regular, porque eles têm potencialidade para estar no ensino regular, né? Cada caso é um caso, a gente coloca assim de uma maneira geral essas características, que é o que você vai encontrar no CID-10, em todos os manuais médicos você vai encontrar mais ou menos essa linha de descrição. Mas assim, para nós o importante é que essa criança seja inclusa, onde ela vai ser melhor assistida, e como que nós, profissionais da área de educação especial, podemos ajudar para que essa criança se desenvolva mesmo, né? Possa ser um adulto que tenha mais autonomia, que se torne um adulto saudável, né? Consciente dos direitos deles. Por isso que a gente vai trabalhando com esse grupo de profissionais lá no SEMAI e com a escola especial também. Orientações, né, porque as pessoas sempre pedem orientações, como que eu vou fazer, os pais, né, como que eu vou trabalhar com meu filho, os professores, e agora tem o síndrome de Down na escola, como que a gente vai conduzir? De uma maneira geral, a gente pontua que a criança com síndrome de Down precisa de estimulação precoce, né? Todo diagnóstico precoce, ele vai dar maiores possibilidades que essa criança tenha um desenvolvimento integral, né? Um desenvolvimento biopsicossocial, então um desenvolvimento com qualidade em termos biológico, psicológico e social, né? Então a estimulação precoce, tanto para o síndrome de Down, como qualquer criança que tenha uma necessidade educacional especial, ela é primordial, né? A gente consegue fazer um comparativo entre aquelas crianças que os pais procuraram a escola, a estimulação já desde pequenininho, e aquelas crianças que às vezes chegam para a gente um pouco mais tardio, né? Dá uma diferença, assim, em relação ao desenvolvimento. A inclusão socioeducativa e o respeito à identidade. Então, assim, a gente ainda vê preconceitos, né? É uma luta, uma bandeira que quem trabalha com a educação especial carrega, mas ainda tem preconceitos, a gente tem que ir limpando essas arestas, né, nas escolas, nos segmentos sociais, enfim, né, a gente tem essa questão da luta mesmo para que essa inclusão ocorra.
socioeducativa, porque é bem isso mesmo, o currículo das crianças com necessidades especiais tem que ser funcional e ecológico, né? A gente discutia isso ainda numa formação com os professores semana passada. A criança tem que saber o que ela vai fazer no mercado, né, e como que ela vai se virar nesse mercado. Então, para além do conteúdo acadêmico, a gente tem que dar um conteúdo de prática de vida, né, de funcionalidade para todas as crianças especiais. Nós, pais, né, mães, a gente quer tentar proteger ao máximo o nosso filho, né? E às vezes a gente observa que nessa tentativa de proteger, a gente acaba tolhindo a autonomia deles. E, infelizmente, o percurso da vida é esse, a gente não vai estar do lado deles o tempo todo. Não é assim? Então, a gente tem que trabalhar juntos com a família nessa perspectiva de autonomia, né? E a questão do respeito à identidade é que, às vezes, as pessoas acham, porque é uma criança com síndrome de Down, é uma criança que tem deficiência intelectual, ou é uma criança que tem dislexia, eu acabo colocando as minhas expectativas no desenvolvimento dessa criança e achando um monte de coisa, mas eu não respeito o desenvolvimento da identidade dessa criança, né? Toda criança, quando nasce, quer brincar com outras crianças, quer explorar o meio. Toda criança, no seu processo de construção de identidade, vai querer saber sobre sexualidade, né? E por que para o síndrome de Down isso parece tão diferente, né? Então, a construção da identidade da criança, eu sujeito, né? Eu, Magda, com síndrome de Down, quem eu sou, quem é meu pai, onde que eu moro, né? O que eu gosto, o que eu quero. Toda criança vai aprendendo desde pequenininho a fazer os porquês, e o pai e a mãe vão ajudando esse sujeito a se constituir. Dependendo de como é essa oferta para a criança no contexto familiar, essa criança vai ter um bom desenvolvimento emocional ou não. E aí a gente entra com a escola, mesma situação, dependendo das oportunidades que a gente dá nessa caminhada de construção do sujeito, a gente vai ter uma criança saudável futuramente ou não. E às vezes as pessoas acham que por ter síndrome de Down, esse processo de construção da identidade vai ser diferente de uma criança dita normal. Para toda criança, a construção da identidade é igual, né? Precisa do aporte familiar, do carinho, do amor, da atenção, da liberdade, da autonomia, igual para todo mundo. E na escola é a mesma situação, né? Processo de inclusão. No processo de inclusão desrespeitou alguma regra. O professor vai agir igual, claro, vai considerar a questão da dificuldade da criança, mas vai chamar, isso está errado, isso não pode, né? Então, o tratar igual é em todos os sentidos, não só no sentido do direito, né, mas das responsabilidades também. Quando a gente tem a mesma visão que a família, o desenvolvimento é bem melhor, né? Mais alguma coisa? Aí aqui a gente nós pontuamos a questão do 21/3, né, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, e foi escolhido justamente por isso, por ter alteração no par de cromossomo 21, aí foi escolhido 21/3, por essa razão. E aí a gente tem uma mensagem, né, são muitas as lutas, mas a maior é contra o preconceito. E os pais que estão aqui e os professores sabem que é bem isso mesmo, né? A maior luta nossa ainda é a questão do preconceito. Quando nós enxergamos uma criança com necessidade educativa especial, nós, professores da educação especial, a gente sempre enxerga com um olhar, como que eu vou ajudar, né? O que ela gosta. A gente não enxerga a limitação, a gente enxerga a possibilidade, como potencializar ainda mais essas possibilidades que a criança tem, né? E aí a gente tem que ajudar a sociedade a pensar como nós, que é um desafio também para a gente, né? Aí eu queria só compartilhar com vocês, como eu mencionei anteriormente, o SEMAI atende todas as crianças do município, né, independente da deficiência, né, todas as crianças que são encaminhadas pelas escolas e pelos ICMEIs. Então, hoje, particularmente, a gente está falando sobre síndrome de Down e autismo, porque nós, né, estamos aí juntinhos, né, 21 de março e 2 de abril. Mas a gente tem lá crianças com dislexia, com descalculia, com disgrafia, desortografia, tem as crianças surdas, as crianças cegas, né? Então, todas as crianças e suas especificidades são atendidas lá. E esse grupo de profissionais daí faz o aporte nas escolas e nos ICMEIs, tá? Então, hoje
menor criança que a gente tem lá, Ratinho, é de 4 meses, na estimulação com a professora Zilda. E a gente tem um menininho cego de 2 anos. E daí tem outra menininha surda de 2. Esses são os nossos caçulas hoje, na questão, assim, do atendimento que chegaram esse ano para a gente. É um desafio para os profissionais também que têm anos de caminhada, porque cada um em cada fase requer um atendimento diferenciado, né? Então, aqui para saber mais, né, a gente colocou alguns sites. A gente tem em Curitiba uma associação filantrópica, que é a Reviver Down, que faz um trabalho muito bacana com as crianças e famílias com síndrome de Down, que é aberta também para visitas. Nós, né, uma vez ou outra, a gente também, dependendo da criança que veio de lá, a gente faz esse intercâmbio. E aí a gente tem a Fundação de Síndrome de Down, tá, que é de São Paulo, mas são associações que dão um aporte para as famílias também. Aqui pertinho a gente tem a Reviver, que é mais próxima, né? Então, como nós falamos que Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado é um centro que atende todas as especificidades, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem, só para a gente poder depois retomar, né, com a questão das perguntas e tal. Isso. Não sei se lá no fundo dá para ver bem. Então, a gente tem aqui, né, uma mensagem para a gente poder estar pensando sobre essa questão das pessoas com deficiência, né? Então, o tema é um cego em Paris. Dizem que havia um cego sentado na calçada em Paris, com um boné a seus pés e um pedaço de madeira que, escrito com giz branco, dizia: por favor, ajude-me, sou cego. Um publicitário da área de criação, que passava em frente a ele, parou e viu poucas moedas no boné. Sem pedir licença, pegou no cartaz, virou, pegou no giz e escreveu outro anúncio. Voltou a colocar o pedaço de madeira aos pés do cego e foi-se embora. Pela tarde, o publicitário voltou a passar em frente ao cego que pedia esmola. Agora, o seu boné estava cheio de notas e moedas. O cego reconheceu as pisadas e lhe perguntou se havia sido ele quem reescreveu seu cartaz, sobretudo querendo saber o que havia escrito ali. O publicitário respondeu: nada que não esteja de acordo com o seu anúncio, mas com outras palavras. Sorriu e continuou o seu caminho. O cego nunca soube, mas seu novo cartaz dizia: hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la. Então, esse publicitário, ele teve um olhar diferente, né, sobre aquela pessoa e sobre aquela deficiência. E é esse olhar diferente, essas possibilidades e oportunidades que nós, profissionais da educação especial, queremos para as nossas crianças, e é por isso que a gente luta também, né. Então, eu, particularmente, vou passar a palavra para a Carol, coloco minha disposição. Coloco-me à disposição, coloco à disposição os professores do SEMAI. É um tema, assim, quando a gente fala sobre necessidade educacional especial, é muito amplo, né? Então, assim, a gente se coloca à disposição de vocês para que vocês vão até o SEMAI, para que vocês levem para nós as angústias, as possibilidades, as dificuldades, os casos de pessoas, né, porque a gente sabe que ainda tem pessoas que não estão estudando, surdas e cegas, fora do atendimento. E o SEMAI oferece esse atendimento. Então, nós nos colocamos à disposição para vocês, para os vereadores, que aqui, cada um mais vinculado a uma população, a uma comunidade, tem um aporte maior para nos ajudar a ajudar essas pessoas, né? Então, a gente se coloca à disposição, agradece o espaço, e eu passo a palavra para a Carol. Obrigada. Boa tarde, professores. Boa tarde, profissionais da Secretaria de Educação. Boa tarde, vereadores.
Não está pegando? Muda isso, como é fácil. Aí. Então, primeiramente, eu agradeço o espaço cedido pelos vereadores de podermos hoje falar de um assunto tão importante, né? Não só do autismo, mas como a Magda falou, da síndrome de Down e de outras crianças também, né, que têm transtornos, síndromes e que precisam de uma atenção especial. Eu venho falar para vocês hoje sobre o autismo, né? Nós temos um projeto lá no SEMAI, que posteriormente eu vou falar para vocês, mas iniciando eu queria falar sobre o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Esse dia foi estabelecido pela ONU, né? E esse dia, todas as cidades, né, de todo o mundo são feitos conscientização, celebração sobre o Dia do Autismo, lugares públicos, monumentos históricos são iluminados de azul, as pessoas vão para as ruas para fazerem panfletagens, para colocarem cartazes sobre o autismo, tudo com o intuito da gente passar para quem não sabe ainda o que é o autismo. Com o intuito também da gente informar as pessoas, da gente conseguir mais diagnósticos precoces para essas crianças, um tratamento mais adequado, e como a Magda falou também, a luta contra o preconceito, né, que não só no autismo, mas em outras síndromes e transtornos também nós vemos bastante presente. Então, esse dia, que vai ser na quarta-feira, nós iremos fazer aqui em Fazenda Rio Grande uma mobilização. Com os pais, nós iremos para as ruas, nós iremos panfletar, mostrar faixas sobre o que é o autismo, sobre os sinais de alerta. Os professores também, né, os professores de apoio foram, né, convidados para estarem na escola e fazerem essa mobilização dentro da escola, né, com os profissionais, com os alunos, mostrando o que é o autismo, os sinais de alerta e como que essas crianças devem ser tratadas. Então, primeiramente, eu vou falar sobre o que é o autismo, de forma um pouco mais geral, para a gente iniciar esse assunto. Então, o autismo ele foi descrito pela primeira vez em 1943 por Leo Kanner. Se a gente for pensar, ele existia muito antes disso. Só que o médico, ele começou, através de observações clínicas, perceber que tinha muitas crianças com os mesmos sintomas. Crianças que tinham comportamentos repetitivos, crianças que não falavam, que não tinham contato, interação social. Ele começou a perceber, né, que tinham os mesmos sintomas. Então, em 1943, ele descobriu o autismo, mas aquele autismo mais clássico, da criança que é mais comprometida. Mais para frente, Hans Asperger descobriu a síndrome de Asperger, né, que é que está incluído também num transtorno global do desenvolvimento, mas que é o cognitivo preservado. E a habilidade social, né, o comportamento está comprometido. Então, só para a gente explicar, o autismo, ele pertence a um transtorno global do desenvolvimento, tá? Ele afeta a pessoa em 3 áreas, na parte da comunicação, do comportamento e da interação social. Eu vou procurar descrever para vocês cada área de como que ela é afetada. Então, na parte da comunicação, nós temos a limitação em utilizar com sentido todos os aspectos da comunicação. Então, a gente percebe que muitas crianças com autismo não desenvolvem a fala, outras desenvolvem, mas elas costumam falar de formas mais direta ou de uma forma um pouco robotizada, né? Então, elas dizem assim, bola, brincar de bola, né? Elas têm dificuldade de construir uma frase. Ou macarrão. E aí a mãe tem que descobrir que ela quer comer macarrão. Na escola também acontece muito isso. A criança só diz uma palavra e aí a gente, conhecendo a criança, tem que descobrir o que ela quer partindo disso, né? Então, elas têm dificuldade na parte da comunicação, algumas não desenvolvem a fala, outras desenvolvem, mas é uma fala bem robotizada, eles não têm modulação no ritmo da fala. Como eu estou falando aqui com vocês, eu consigo fazer a pontuação, consigo dar ênfase em alguns momentos, eles não têm isso, né? É uma fala direta, tá? Eles também têm a questão da ecolalia, uma palavra diferente, né? Que é a repetição de palavras, ou de forma imediata, né? Então, eu pergunto para ele, oi, Gabriel, tudo bem? E ele diz, tudo bem. Quantos anos você tem? Ele diz, quantos anos você tem? Então, ele repete, tudo que eu digo, ele repete, de forma imediata. E tem a ecolalia tardia também, que são crianças que têm com autismo e que eles repetem tudo que eles escutaram há algum tempo atrás, né? Então, geralmente, eles decoram
músicas da televisão, ou alguma fala de algum personagem, algum desenho animado, e aí eles ficam repetindo. Pode ser uma fala de algum professor que tenha falado, algum pai, e eles ficam repetindo isso em situações que não são a esperada, que não são adequadas para o momento. Na questão da interação social, nós percebemos que eles também têm um isolamento, eles têm dificuldade de iniciar, né, um contato com uma outra criança ou com um outro professor, né? Então eles ficam mais sozinhos, mais na deles, né? Por isso que é importante a escola, que a professora de apoio possa mediar esse contato com as outras crianças. Ela vai ser a mediadora. Eles ficam sozinhos, se a gente deixar, por exemplo, eles em casa, eles vão ficar brincando lá com um brinquedo que não é geralmente o brinquedo que é o esperado para as outras crianças, que é carrinho para meninos, boneca para as meninas. Eles podem pegar uma pilha e começar a balançar essa pilha, pegar um CD e começar a olhar o reflexo desse CD. Né? Então, a questão da interação social é bastante comprometida também. A questão do... Só volta ali um pouquinho. A questão do sentimento, eles não conseguem colocar, muitas vezes, o que eles sentem. Eles demonstram isso através de comportamento. Então, antes deles falarem, como nós costumamos falar, eu estou triste porque aconteceu isso, eles emitem algum comportamento. Né? Eles podem, digamos, dar um tapa em alguém, porque eles não conseguem expressar o quanto eles estão tristes. Né? E eles têm também dificuldade de reconhecer as nossas emoções. Né? Então, se a gente for perceber... A maioria de nós, né, nós dizemos coisas e a nossa expressão às vezes não corresponde, né, dizemos, por exemplo, para a criança, olha, fique sentado, mas você está com a expressão aqui, né, então você tem que dar aquele ênfase. Muitas vezes nós falamos coisas que não podem, mas dando risada, né, ou vamos chamar a atenção da criança dando risada pelo que ela fez, entende? Essa questão, eles têm bastante dificuldade de reconhecer a emoção. A questão dos gostos também, eles têm algumas fixações que a gente diz que são gostos diferentes. Por exemplo, eles podem gostar, muitos deles gostam de dinossauro, né? A gente até pediu para o Claudinei, mostra o dinossauro ali para a gente. Então, esse foi o dinossauro que o Matheus Antônio fez. Né? Então, o Matheus Antônio está sentadinho ali atrás também. E... Vem aqui, Matheus, trazer o dinossauro para a gente ver. Vem aqui na frente. Vem aqui. Diga como é que é o nome do dinossauro. O nome do dinossauro é... Rex. Ficou muito legal seu dinossauro. Parabéns. Vai lá na frente. Rex. Muito bem. Então, a gente trouxe, né, esse material que o Matheus confeccionou junto com o pai, para a gente mostrar o quanto os interesses deles, às vezes, são diferentes, né, dos esperados para a criança daquela idade. Ele adora dinossauro. Né? Trabalhei com outras crianças também que gostavam muito de dinossauro, que eles reconhecem o nome de todos os dinossauros sabem a época que viveram, questões muito que nós, né, às vezes não se atentamos, eles reconhecem com muito detalhe e sabem falar sobre isso. Né? E a gente percebe que algumas crianças com autismo também, elas desenvolvem algumas habilidades. Nem todas, né? A gente vê que 20% das crianças com autismo, elas desenvolvem alguma habilidade. Seja habilidade para matemática, seja habilidade assim, sobre um assunto só. Então, no caso, dinossauro, vai pesquisar tudo sobre isso.
né? Então, tem várias habilidades, memória, eles têm, geralmente, a memória muito boa, né? Eles são muito visuais. Nós somos muito mais verbais, né? Nós fazemos tudo pela fala. Eles são muito mais visuais. Então, esse espaço que nós estamos aqui, eles conseguem perceber detalhes que nós não percebemos. E depois eles conseguem falar sobre esses detalhes, né? Então, a memória deles é muito boa. Como eu falei para vocês, os interesses, então, sobre dinossauros, sobre plantas exóticas, répteis, né? Vários gostos. Só do comportamento, falando mais um pouquinho, então, eles têm alguns padrões restritos. O que é isso? Rotina. Eles precisam seguir uma rotina sempre da mesma forma, né? E se essa rotina, às vezes, for quebrada, eles se agitam, eles ficam um pouco mais agitados, inquietos, né? Hoje, vocês viram, né? A criança que estava aqui, o Matheus, né? Ele está ali atrás agora, o Matheus William, né? Então, percebam, aqui é algo diferente, né? É uma situação totalmente diferente, com muita gente reunida, e que não é o esperado para ele. E que pessoas falando, essa questão do falar muito incisivamente, para eles também, eles se agitam, né? Então, é uma quebra de rotina. Eles têm também a questão chamada estereotipia, nome diferente também, né? Que é um comportamento repetitivo. Alguns podem mostrar, podem ter isso. Que eles fazem movimentos repetitivos. Pode ser com a mão, por exemplo, assim, né? Ou para frente, para trás. Tem criança que pula, tem criança que fica rodando no eixo, né? Ou olhando para a luz, né? Como se estivesse olhando para o nada. Não é um nada. É algo que chama a atenção deles, né? Mas que às vezes a gente não consegue discriminar o que é. Então, eu coloquei ali para eu mostrar para vocês o quanto o autismo ele é diferente em cada criança. Ele vai se manifestar de forma diferente. As pessoas sempre me dizem isso. Ele tem autismo, não parece. Ou, ele tem autismo, mas não é igual a tal criança. Porque não é. Cada criança é única. Cada criança tem um perfil diferente. Além do autismo, tem uma personalidade ali, né? Tem uma criança ali, um sujeito ali. Então, o autismo ele pode se manifestar desde um autismo mais clássico, que é aquele mais comprometido, que a criança não fala, ela tem bastante estereotipia, que é o movimento repetitivo, fica bastante isolada, tem dificuldade por exemplo, da questão da salivação, saliva bastante, da deglutição, que é engolir. Então, tem várias dificuldades. E a gente vai indo gradativamente para um autismo, digamos que mais leve, né? Até o autismo verbal, síndrome de Asperger, que é o que eu falei para vocês, que é a cognição preservada, né? Então, ele não tem dificuldade cognitiva, mas tem dificuldade no comportamento, na habilidade social. Até o autismo de alto funcionamento e autismo atípico. Então, são vários tipos de autismo. Hoje, a gente não usa mais essa nomenclatura como está aqui. Hoje, a gente diz que a criança está incluída no espectro de autismo. Espectro, por quê? Porque é aquela ampla variabilidade que a criança pode ser. Hoje nós estamos aqui com Gabriel Comim, Matheus William, Murilo, Matheus Antônio, Victor. Tem mais alguém que não chegou? E os 5 são diferentes um do outro. Né? Se a gente colocar os 5 juntos, eles são diferentes, mas a gente percebe que todos eles têm comprometimento no comportamento, na interação social e na comunicação. Mas tem a variabilidade de intensidade para mais ou para menos. E aí a gente chega num assunto, partindo do que é o autismo. Então, partindo de tudo isso, a gente pensa, como é que vai ser na escola? Como é que vai ser em casa? Até partindo do que aconteceu no início, né, que o Matheus não ficou bem, o Matheus William começou a gritar, né, vocês viram. E eu acho que partindo desse princípio, é essa imagem, essa questão que aconteceu, que a gente quer ajudar essas crianças. Ele gritou, ele não se sentiu bem, ele ficou em sofrimento, né? E aí, vocês podem pensar, em casa, como que é isso? Se ele se desorganiza dessa forma, como que a mãe pode ajudá-lo? Na escola, a mesma coisa acontecendo. Também, a escola, quanto estímulo diferente que tem. Como que nós podemos ajudá-lo? Às vezes, ele também vai ficar assim. Essa forma dele gritar, ele só está se comunicando. Ele só não está conseguindo dizer o quanto ele não se sente bem, às vezes, com muita gente aqui. Muita gente que ele não conhece. Muito acúmulo de pessoas falando ao mesmo tempo. Então,
aí vem toda essa questão da nossa luta, né? Esse treinamento com os pais, o treinamento com as professoras, o quanto as professoras, a gente via angustiadas no início. Como que eu tenho que fazer com essa criança? Como eu tenho que trabalhar? O que que eu faço se ele sair correndo? O que que eu faço se ele começa a repetir as palavras na sala? O que que eu faço de determinadas formas? Em casa, a mesma coisa, né? Os pais têm a dificuldade tanto em casa quanto nas ruas, né? Indo num ônibus, por exemplo, uma mãe até comentou pra gente, né? Em situação que estava dentro do ônibus, a criança começou a ficar agitada, as outras pessoas começaram a olhar e pensar, nossa, essa mãe não consegue educar o filho, por exemplo, ou nossa, que criança sem educação. Entendem? É isso que a gente tem que mudar. É isso que a gente tem que fazer diferente. A gente tem que entender o porquê que a criança está assim e, de certa forma, poder ajudar essas crianças. E é com a informação que a gente vai conseguir isso. Então, diante disso, diante dessa dificuldade e angústia da escola e dos pais, a gente criou um projeto Aprender com Autismo, lá no SEMAI, né? Apoiado pela Secretaria de Educação, pela Neuci, coordenadora do SEMAI, Dionice, a Magda. Então, todas elas, nós tivemos o apoio, né? E nós criamos esse projeto para dar apoio tanto para as professoras de apoio permanente, que é aquelas que ficam diretamente com a criança, né? Então, fazer intervenções, passar material teórico, possibilitar trocas, né? Possibilitar escuta. Às vezes elas só querem poder falar como é que está o avanço da criança. E também orientações para os pais. Os pais são os que mais precisam. Os que mais precisam de apoio, os que mais precisam de ajuda. Então, nós também fornecemos, né? A cada 15 dias, os pais e professores vão até o SEMAI, nós conversamos, possibilitamos intervenções, orientações, sobre essa criança. E nós também procuramos ir no contexto escolar para dar orientação e observar a criança no contexto escolar. Então, aí atualmente nós atendemos crianças da educação infantil que têm laudo de autismo, né, ou transtorno do espectro do autismo, que é o nome que nós usamos atualmente. Então, desde educação infantil até 5º ano, né? Então, nós, como SEMAI, atendemos apenas escolas municipais. E aí, com esse projeto, nós começamos a perceber uma questão muito mais ampla. Nós conseguimos dar atenção a essas crianças até o 5º ano. Mas nós ficamos com a dúvida e com a angústia de como é que estão os outros, as crianças de escolas estaduais, como é que estão os adultos. E aí a gente traz alguns números para vocês. Hoje a estimativa é de 2 milhões de pessoas com autismo no Brasil, 70 milhões no mundo. No SEMAI, aqui de Fazenda Rio Grande, ano passado, nosso projeto começou em março, nós tínhamos 10 famílias. Hoje nós estamos com 22 famílias. Então, de um ano para outro, isso dobrou, né? Dobrou por quê? Pela questão do diagnóstico, né? Quanto mais precoce, pela questão dessa troca também, da gente possibilitar o nosso projeto, de conhecerem o nosso projeto. Mas a gente vê que muitas pessoas têm autismo e que muitas pessoas ainda estão sem tratamento. Se a gente for calcular, só dessas 22 famílias, cada família, por exemplo, né, constituída pelo pai e pela mãe, os parentes em volta, tio, tia, mais os professores dessa criança, dessas 22 famílias, estão envolvidas aproximadamente 300 pessoas, entre pais, parentes, professores, diretores, né, amigos próximos. Então, é muita gente envolvida com essas crianças. Então, aqui eu só peguei para vocês rapidamente, só para passar a prevalência do autismo, né, segundo uma revista, como que é? Revista Autismo, que eles pegaram uma pesquisa dos Estados Unidos e que coloca que o autismo, a prevalência, a cada 68 pessoas, uma tem características de autismo. Então, isso está cada vez mais. As pessoas perguntam, então agora tem mais autista? Não, nada disso. A diferença é que agora o diagnóstico está bem mais cedo, as pessoas estão sabendo mais, né, e conseguem fazer o diagnóstico melhor. Então, a gente pode pensar o quanto é importante
a gente se focar, a gente dar atenção a esse tema, né? Cada vez mais as crianças estão sendo diagnosticadas e elas precisam de um atendimento, de um tratamento. Aqui eu coloquei 22 famílias que atendemos no SEMAI. Adolescentes, nós não sabemos quantos tem aqui em Fazenda Rio Grande. Adultos também nós não sabemos. E precisavam saber, porque eles precisam de apoio. Os pais são os que mais precisam de apoio, o que mais precisam de ajuda. E quem puder ajudar esses pais de orientação, de intervenção, vai ser reconhecido por isso. Então, nós precisamos, juntos, pensar em novas formas de poder interagir, de poder ajudar mais, tanto esses pais quanto esses professores. Porque essas crianças que estão aqui com a gente, elas também vão crescer. E elas também precisam de um atendimento especializado e de um tratamento adequado também quando adultos. E também nós devemos pensar nos adultos de agora, que estão sem tratamento. Então, para finalizar, eu gostaria de chamar um pai aqui, o Anderson, que ele vai contar um pouquinho, ele vai dar um depoimento para vocês sobre o Vitor e sobre a história deles. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Meu depoimento que eu vou dar foi a dificuldade, até me emociona em falar isso, a dificuldade que eu tive com o Victor no início. Primeiro de tudo, começou a falar com 1 ano e meio, logo parou. Foi para o médico, exames, mais exames, para ver se tinha problema auditivo, e no entanto não tinha nada. O médico falou que era normal, até os 2 anos não falar, tranquilo. Deu os 2 anos, procuramos um neuro. Mais outra bateria de exame. E nisso ele já estava, não tinha noção do perigo, subia em tudo. Se você tivesse aqui na mesa, ele tivesse aqui, ele estava subindo e correndo por aqui, sem noção nenhuma do que poderia acontecer com ele. E era ligar no 420. O que o neuro fez? Não, talvez ele seja hiperativo. Vamos passar o medicamento, como ele já não estava falando, mais o tratamento fonoaudiólogo. Tudo bem, foi. Tomou a medicação, 15 dias, de 440 caiu para 50. Paramos ali com a medicação, eu e minha esposa. Daí achamos melhor colocar numa escola particular, uma escolinha aqui da Fazenda Rio Grande. Ele pegou, e até hoje ele tem trauma. Ele tem trauma de passar em frente dessa escola. Me desculpem. Então, vou saber o que aconteceu com ele em 4 horas, né? Não sabia. Pegamos, eu e a minha esposa, retiramos de lá. Colocamos em outra escola particular, que já tinha 20 anos de história, tem 20 anos ou mais de história aqui na Fazenda Rio Grande. Ficou em torno de 1 ano e meio. A escola sugeriu tratamento psicológico. Então, ele estava fazendo tratamento com neuro, fono e com psicólogo. O primeiro ano foi a trancos e barrancos, até que foi relativamente bem. Depois, começou o outro ano. Daí veio a maior decepção. Era você colocar ele na escola 1h da tarde. Minha mulher teve que largar do emprego. Às 2h30 tinha que ir buscar. Por quê? Ele estava gritando em sala de aula, assustando os alunos. Pai de fulano de tal já estava reclamando do comportamento dele. 2 auxiliares já tinham pedido a conta por causa dele.
Então, mais uma vez pro neuro. Isso já era tratamento direto. Só que daí com mais um relatório da escola. O neuro apresentou para nós o Centro Conviver, indicou um belíssimo Centro Conviver em Curitiba, especializado em autismo, para uma avaliação. Conseguimos uma avaliação com ele, lá. Essa avaliação, daí foi encaminhado o relatório para o neuro, ele conseguiu fechar um diagnóstico que o Victor era autista. E agora, meu Deus? O que eu vou fazer? Sem rumo, caiu o chão. Ligando 1 a 2 vezes por semana, durante 2 meses, conseguimos que eles abrissem no Centro Conviver uma vaga para o Victor, pois é reduzido a quantidade de pessoas que atendem lá, atendem crianças e atendem adultos em repartições diferentes, escolas de diferentes lugares. Conseguimos, então, encaixar o Victor lá. Na hora que fomos saber o preço, caí de costa. Quase um salário mínimo por mês para 2 dias por semana. Bom, vamos fazer o que seja possível. Lá ele ficou 1 ano e meio. E a escola pressionando nós convidando nós a retirar ele da escola. Em conversa com a psicóloga no Conviver, achamos melhor pegar e tirar ele da escola e ele não estudar aquele ano. Daí ele ficou 1 ano e meio com terapia, até que não consegui pagar mais. Minha mulher voltou a trabalhar e outra vez coloquei numa outra escola particular, de certo nome, em Curitiba, que veio recentemente para a Fazenda Rio Grande. Ficou os 15 primeiros dias do ano na escola, veio a mesma coisa. Daí eu descobri aonde que está o problema. Não é na minha família e não é no meu filho. É nas escolas. A escola particular é uma empresa. Empresa quer saber de lucro. Se o funcionário não está bom numa empresa, vamos dar conta e tchau, contrata outro. Na escola é a mesma coisa. Para que contratar mais um auxiliar para uma criança? Não precisa. Vamos mandar a criança se retirar e bola para frente. Aonde a gente ficou sabendo da inclusão aqui na rede municipal, na Marlene Barbosa. Matriculamos, já falamos já de cara, ele tem diagnóstico autista. A diretora aceitou. Logo já foi encaminhado para o SEMAI. Lá no SEMAI teve uma avaliação de que realmente foi contrastado autista, onde já foi arrumado uma... Agora o choro é de alegria. Professora Isabel. Meu filho e a professora. É uma anja para nós. Foram os dois para o SEMAI. Tiveram lá quase 2 meses, um conhecendo o outro.
Ela tentando entender o Victor e o Victor aceitando ela. Daí foi para a escola, até hoje só recebemos elogios. Então, quem era o errado? Era ele? Era eu? Era minha mulher? Ou era a escola? Por que numa rede municipal, com uma professora aqui igual, com todos os funcionários lá, professora Marisa também, multifuncional, que trabalha com o Victor lá, diretora, quem era o errado? Será que elas fizeram uma mágica na rede municipal? Eu não sei. Até hoje não cai a ficha. Porque é tão fácil. Para quem ama, né? Para quem ama a causa, é fácil. E para quem não ama, é só mais um. A Carol, hoje nós estamos em 22 pais, 22 famílias no nosso grupo lá no SEMAI, que é o Aprender com Autismo. E tem outras pessoas ainda, que nem a Carol falou, os adultos que ainda não tiveram nenhum tratamento. Isso daí é questão de hoje ser 22, amanhã nós estarmos em 50 pessoas, porque isso daí só vai entender aumentar, porque o autismo ainda não tem cura. Ele hoje tem 8, daqui 30 ele vai estar lá também no projeto. O que a gente necessita hoje é de um centro especializado para autista em Fazenda Rio Grande. Porque, que nem a Carol falou, ainda estão atendendo somente as crianças da rede pública. E quando forem para a rede estadual, quando tiverem adolescentes, adultos, como serão? Uma criança precisa de acompanhamento psicológico. Hoje, nós pais aqui, nós não temos um tratamento psicológico para nossos filhos. Temos uma excelente profissional, que nem a Carol, que tem tudo para dar certo, só que a gente precisa de um tratamento psicológico com os nossos filhos, somente com ela. Ou pode ser com outra, mas eu acho que, no entanto, não tem uma pessoa especializada que gosta tanto da causa como a Carol. Então eu venho aqui dizer para vocês, senhores vereadores, e qualquer outras pessoas aí que possam nos ajudar, que Fazenda Rio Grande precisa de um centro urgente do autismo, especializado. E já de cara a gente precisa de um tratamento psicológico para os nossos filhos. Vocês viram que é muito fácil um autista pegar e ter uma desorganização. Vocês acabaram de presenciar no momento aqui, ó, 1 hora atrás. Então hoje o que a gente pede? A gente pede, talvez, que possa acontecer um centro especializado para autistas em Fazenda Rio Grande. Isso é o mais importante para todos nós pais, porque eu já tive situação de eu estar no supermercado, meu filho tem desorganizou-se, e daí pronto, ficou aquela multidão em cima. O que está acontecendo? A criança é mal educada, o pai que não dá educação. Mas só que ninguém sabe o que a gente está passando, porque não está na cara dele que ele tem uma certa deficiência. A deficiência dele pode ser a parte comportamental, e não está na expressão de nenhuma criança tudo isso. Então, vou encerrar por aqui, mas peço que, com carinho, que vocês peguem e tentem fazer um projeto de um centro especializado em Fazenda Rio Grande. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de convidar a Janice, como representante do secretário, a fazer parte da mesa também, Janice. Faz favor. Eu agradeço muito a fala do Anderson, porque realmente é isso, gente. A gente precisa fazer mais, muito mais. Essas famílias precisam de ajuda. Essas crianças precisam de ajuda. Vocês presenciaram aqui. Aqui numa cidade vizinha nossa, em Araucária, eles têm um centro especializado de autismo, que é referência no Brasil.
Então, nós estamos começando, né? Eu acho que esse espaço que nós tivemos hoje é vitorioso. Eu agradeço muito a todos por esse espaço que nós tivemos, porque é só o começo. Nós estamos começando, né? Então, agradeço pelo espaço, pelas pessoas que nos aceitaram. E agradeço também por todos que estiveram presentes, tá? Eu acho que, para encerrar, é isso. Nós precisamos se informar mais. Precisamos conhecer para conseguir trabalhar com essas crianças de forma efetiva. Preciso de pessoas capacitadas para trabalhar com essas crianças. Porque elas podem, sim, ter um futuro muito bom. Mas a diferença vai ser a intervenção precoce, o diagnóstico precoce. E elas podem ter um futuro muito melhor. Só para finalizar, a Magda aqui comentou, eu acho que também é algo que temos que falar, porque também é mais uma vitória nossa, é algo que também conseguimos. Hoje saiu também na Gazeta do Povo uma reportagem aqui sobre o nosso projeto do Aprender com Autismo que temos lá no SEMAI. Então também é uma vitória, né? Porque é mais gente sabendo do nosso projeto, é mais gente podendo ajudar e podendo fazer algo diferente por nós. Eu gostaria de pedir a Janice, como secretário do Ednelson, um compromisso, fazer as suas considerações também, Janice. E aí, na sequência, a gente abre um bate-papo mais à vontade. Boa tarde a todos. Então, hoje nós estamos comemorando uma parte, né, Carol, Magda, das meninas do SEMAI, né, de todo esse trabalho que vem sendo feito. A gente sabe que a inclusão, ela não é fácil, né, os profissionais que estão aí das escolas vêm enfrentando muitas dificuldades, mas que nós temos aquele carinho que o pai falou ali, o pai do Victor, né? Nós amamos o que fazemos. Então, todas as barreiras, a gente vai conseguir ultrapassá-las. Por quê? Porque a gente acredita naquilo que está sendo feito, os profissionais que estão atuando com essas crianças, eles sabem o que estão sendo feito, e nós estamos conquistando hoje os benefícios de ter esse comprometimento lá atrás. Tem um ano que tem esse projeto, né, então atingindo, aí dobrou como a Carol passou, e nós acreditamos fielmente de que tudo isso possa dar certo. A questão do autista, ele é assim, uma forma diferente, e é bem complicado o diagnóstico, né, Carol? Tanto é que o pai já fez toda a fala aqui, porque a criança ela é taxada de indisciplinada, que tem hiperatividade, aí é diagnóstico, tem que tomar medicação, e muitas vezes aquilo não é diagnosticado assim rapidamente. Então demora de 1 ano, 2 anos para estar fazendo esse diagnóstico. E com esse trabalho que o SEMAI vem desenvolvendo, com as crianças nas escolas, com essa participação, a gente tem conquistado aí essa rapidez nos diagnósticos para o tratamento com a família. Então, assim, eu gostaria de estar parabenizando, né, apesar de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando no processo de inclusão, não só do autista, né, mas de outras deficiências que nós temos no município, parabenizar pelo trabalho que as meninas vêm desenvolvendo, né, todas as psicólogas, as fonoaudiólogas, né, lá no SEMAI, juntamente com os pedagogos, diretores e os professores de apoio permanente, professor regente, professor da sala multifuncional, que vem desenvolvendo um trabalho assim, belíssimo na área da inclusão. Então, parabéns, e a Secretaria de Educação, como sempre, vem se colocando à disposição, né, para estar realizando todos os trabalhos que se fazem necessário, a contratação de profissionais, né, quando a gente faz a contratação, e nós discutimos isso num plano de carreira, é que a gente necessita de um profissional, né, como a professora Marisa, a professora Isabel, que acompanhe esse aluno. E muitas vezes a gente até recebe críticas, por que tem um professor, né, especializado que ganha 25% para estar atuando com um aluno na sala de aula. Só quem passa, quem está vivenciando, sabe, né, do comprometimento e desse trabalho que tem que ser feito com essa criança, juntamente com o professor da regente que atua na sala. Então, hoje o município ele conta com um número bastante amplo de professor de apoio permanente, por a gente entender que a inclusão ela se faz necessária e a gente precisa estar preparado para estar atendendo essa demanda. Então, o professor de apoio permanente é justamente para acompanhar essa criança individualmente, no planejamento, nas atividades diferenciadas, né, em todo o trabalho que é realizado, para que o professor regente possa dar continuidade a esse trabalho com o aluno lá.
Tá? Então, gostaria de estar parabenizando a todos pelo trabalho e nos colocamos à disposição, né? Então, essa questão de ter um centro especializado na área do autista, isso é muito necessário. A gente precisa pensar nas nossas políticas públicas para que isso venha acontecer de fato, Carol, para que a gente possa não estar sobrecarregando o SEMAI com todas as tarefas, incluir mais profissionais. Então, tudo isso são pauta de discussão que já está a caminho para a gente poder estar atendendo toda essa demanda. Obrigada a todos. Obrigado, Janice. Em nome de todos os vereadores, agradeço à secretaria, ao prefeito também, por disponibilizar e deixar que vocês acompanhassem a palestra. Eu fiz o convite às escolas estaduais. Tem alguém das estaduais aí? Que bom, as meninas são magistério. Um dos pedidos nossos é que as meninas que estão fazendo magistério, que acredito que elas já estão se deparando com essa situação, e que fizesse presença. Então, parabéns mais uma vez, obrigado pela presença. Foi meio corrido, né? Dentro de uma semana a gente conseguiu clarear essa reunião e atropelamos tudo, mas tá bom. O policial Batista queria dar uma palavrinha e agradecer ao professor Les, que chegou também, e o vereador Juarez. Somos todos parceiros nessa casa, os compromissos que cada um tem, a gente tenta participar. O vereador Silvestre também num compromisso além, estava aí, mas não pôde participar. Enfim, todos somos parceiros das necessidades do município. Deparamos com certeza na questão monetária do município, mas o que tiver ao alcance, que puder firmar convênio ou parcerias, com certeza essa casa vai estar o apoio confirmado com vocês. Policial Batista. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer porque estamos com a casa cheia e parabenizar a todos pela participação. É interessante que muitas vezes fazemos sessões aqui, né, e temos aí às vezes meia dúzia de pessoas, né? E com esse trabalho que está sendo desenvolvido, e quero parabenizar a Carol, a Magda, a Junice, que está representando a educação, e falando delas, estou falando de todo o sistema educacional do nosso município, a pastora Sônia, que se encontra presente, faz um belo trabalho. Enfim, a rede de proteção na pessoa da Sula, enfim. Essa iniciativa, né, Carol, de estar fazendo esse trabalho de divulgação, na verdade, está de parabéns, né, acho que é iniciativa de toda a rede, mas assim, eu fiz um contato com a Carol, ela tem nos ajudado no trabalho, no programa do Procondev, tem sido uma parceira e tanto, e não poderia deixar de estar aqui e fazer a minha fala. Alguns anos atrás, acho que não era anos, né, Lu? Algum tempo atrás, vamos dizer assim, a Lu, que é amiga minha, particular, seu esposo, conhece a família deles, eu fiz uma visita para ela e ela, aos prantos, né, a Lu está sentada aqui com o Murilo, esse menino lindo aqui, é o Murilo, né? O Murilo, até então, eu também não tinha conhecimento da situação deles, e naquele momento eu partilhei com ela, e a gente veio conversando. Naquele instante, a Lu queria ir embora para Araucária, já tinha feito todo o planejamento familiar, e estava deslocando para a cidade, tendo em vista a situação do Murilo. Graças a Deus, né, surgiu então, na história aqui, né, o pessoal aqui da secretaria que a amparou, e hoje a Lu, acredito que a Lu está assim, contente e satisfeita pelo trabalho que a Carol e as meninas têm desenvolvido ali. Então, dizer que nós, como vereadores, e a Carol sabe disso, e a Magda também, já me coloquei à disposição, a gente sabe a dificuldade, e só a pessoa que convive com isso, que tem na família uma situação dessa, não só do autismo, mas qualquer transtorno, né, envolvendo criança, tem essa dificuldade, e a gente muitas vezes não está vivendo na pele. Então nós temos que ser, né, aí, nos unirmos a essas pessoas, né. Eu achei bacana ali, cara, o cartaz que você fez, né, autismo não é contagioso, preconceito sim. Né? Então, parabéns pelo trabalho, e pode contar com, eu acredito, vou falar no nome dos vereadores, não sei se o presidente me permite, contar com essa casa também, que acredito que nós estamos sensibilizados, principalmente pelo depoimento do pai, ali também que nós, como temos filhos, eu espero que eu venha ter netos, né, e quero estar sempre pensando nas nossas crianças, né, tá certo? Então, te agradeço pela oportunidade que você está me dando, de me convidando para estar aqui, e
parabenizar você e a Magda, enfim, todo o sistema educacional do município, na pessoa do secretário também, por esse trabalho. E agradecer a vocês pela presença maciça aqui nessa Casa de Leis e fiquem à vontade. Também... Tem alguém da saúde aí também, né? Pessoal do posto de saúde, vê alguém? Não? Então, eu acho que, como eu comentei com a Carol, a gente está começando, dando o pontapé inicial, mas acredito que cada um de vocês contribuir com essa informação, está o vídeo sendo ao vivo, vocês podem resgatar através do site da Câmara, ou talvez precisar um pendrive, alguma coisa, e levar isso às suas comunidades, às suas escolas. E eu acho que cada um de nós temos uma missão para cumprir agora. O cartaz, segundo a professora Carol, a psicóloga, foi um pai que produziu, né, que trouxe, e quando o nosso amigo veio falar aqui na tribuna, parece que não, mas a gente que está aqui do lado treme também, porque você vê a luta e essas coisas deixam a gente bambo nessa hora. Eu acho que, Carol, você, eu não sei se os vereadores, alguém quer falar mais alguma coisa, mas eu acho que abrir a plateia, as professoras futuras ali, as professoras que estão, e cada um que faz o seu trabalho e procura fazer bem feito, eu acho que abrir algumas perguntas, algumas sugestões, alguns testemunhos, e aí com o tempo a gente tem, eu falei até 4h30, mas estamos adiantados, se for o caso, fica à vontade, Carol. Ou se algum vereador quiser falar alguma coisa, alguém da comunidade, pedir que se dirija até o microfone para a gente continuar a gravação. Obrigado. Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, queria comentar alguma questão. Vereadores, alguma dúvida? Boa tarde a todos. Só quero, assim, acho que esperar concluir todos, né? Quero dar os parabéns a vocês, a todos que estão aqui presentes, porque isso para mim, ouvindo o pai, como eu tenho um irmão também com deficiência especial, hoje tem 32 anos, né? Trabalha, e uma época que eu tive que me formar para dar aula para ele, que ele era discriminado em outras academias. Saiu uma matéria na Gazeta do Povo, deficiente sim, capaz não. Então, o meu agradecimento a todos vocês, heróis, são os verdadeiros heróis dessas crianças especiais, que é um dom de Deus, que Ele veio para nos provar. Então, essa briga não é de vocês, é nossa. E tudo isso se faz com capacitação, quando Deus fala, Ele não nasce ninguém capacitado, Ele dá o direito de se capacitar. E tudo isso se chama uma palavra única, que eu sempre falo aqui na tribuna, chama-se amor. É isso que vocês têm, nós temos por essa causa também. Parabéns a todos. Boa tarde. Então, acho que os vereadores já foram muito felizes nas suas falas. Não quero me delongar muito. Parabenizar também todo mundo que está envolvido com a causa. E dizer que Jesus falou uma vez que só uma coisa é importante. Quando tinha uma mulher muito ocupada perto dele. Na verdade, só uma coisa é importante mesmo, cuidar das pessoas. E acho que então as pessoas que estão aqui hoje estão de parabéns porque dão exemplo disso. Né? Não é o dinheiro que é mais importante, não são tarefas que às vezes a gente faz sem nenhuma necessidade. Nunca se pode deixar de cuidar das pessoas. Né? E nós temos que valorizar esses projetos e valorizar as pessoas que cuidam das pessoas. Sabemos que a nossa sociedade hoje vai no caminho inverso. Né? Não valoriza-se muito aqueles que trabalham com as pessoas. Mas nós temos que trabalhar para que cada vez mais, né, as pessoas que cuidam de pessoas sejam valorizadas, porque é isso que importa. É um trabalho que é um trabalho espiritual, né? Porque as pessoas não são corpo físico, matéria, são espírito, né? E no espírito são livres. Os impedimentos físicos, né, são momentâneos, mas espiritualmente são livres. E nós temos que trabalhar, então, a nível de espírito. Meus parabéns para todos vocês.
A nossa amiga a Nilce, da PAI, quer falar alguma coisa, Nilce? A PAI também tem feito um trabalho belíssimo e nossa representante está aqui, a sua equipe. Enfim, cada equipe de trabalho tem que parabenizar com certeza. Gilberto Dudoc. Meu boa tarde a todos e a todas. A gente vê nessa tarde hoje a importância, o quanto que é bom se dedicar. Eu mesmo tirei um tempo hoje para estar junto com vocês aqui e com certeza me emocionei também, que eu sou um pai chorão aí, mas foi válida, foi muito importante essa palestra hoje, com certeza. O que depender dessa casa, o que depender da gente como seres humanos, nós com certeza lutaremos juntos, ficamos bem mais fortes. É o que eu sempre digo, hoje mesmo tivemos uma reunião hoje, na casa aí, teve alguns vereadores, a gente se unindo, as coisas podem acontecer mais fácil. E com certeza pode contar com a gente aqui, que sempre terá a casa, portas abertas aqui para estar recebendo vocês aqui o que precisar para a Fazenda Rio Grande, se for para o bem do povo, o bem da população, o bem das nossas crianças, com certeza eu como vereador estarei ao lado de vocês. Então, acho que só para encerrar, né, agradeço a todos pela participação, professores, profissionais da Secretaria de Educação, vereadores, a todos que estiveram presentes hoje. Muito obrigado. O SEMAI se coloca à disposição para qualquer dúvida, né, necessidade de atendimento, avaliação, nós estaremos lá. Toda a equipe do SEMAI. Obrigada. Que o 2 de abril vocês têm também o convite, eu acho que o folhetinho está... Saiu ou não saiu? Isso, nós temos o folheto, né, do dia 2 de abril a gente vai passar para vocês, mas no dia 2 nós iremos fazer panfletagem, né, nós iremos na rua, mostrar, distribuir panfletos, fazer faixas. Esse ano nós ainda não iremos fazer nenhuma caminhada ou passeata, mas para o ano que vem nós iremos nos organizar. Tá bom, gente, o nosso agradecimento e lembrar que as sessões nessa casa estão acontecendo todas as terças-feiras, 9h30 da manhã. Deixar de portas abertas aos professores que quiserem que seus alunos venham participar das sessões. A gente aconselha que por volta de 10h30, para não deixar muito extenso, que nós começamos 9h30 e tem dia que vai até meio-dia. Então, por volta de 10h30, trazer os alunos para participar das sessões. Está ao vivo, né, toda terça-feira, a Transparência, ele procurou, está filmando todas as sessões. Os processos dessa casa está aberto a todos. E deixar de portas abertas, as necessidades, as dificuldades. Acredito que cada vereador que está aqui pode contribuir. E o que a gente puder fazer dentro da nossa responsabilidade, nós estamos trabalhando com certeza. Então, parabéns mais uma vez. Carol, te agradeço, Magda, Janice, a todos. A mãe Daiane, que me procurou. Eu falei que a gente ia se esforçar ao máximo. Então, fica o compromisso nosso que numa próxima vez a gente possa contribuir mais e mais. Parabéns ao pai. E é isso aí mesmo, as dificuldades a gente encontra elas, mas ele foi batalhador e achou o caminho. Então, acredito que é isso, a importância de uma palestra como essa, é isso que a gente precisava fazer, começar esse trabalho. Eu sei que nas escolas estaduais, se eu não me engano, no Andregueto, parece que tem 2 casos, né, e foi até uma pena a gente não trabalhou essa questão mais a fundo, mas fica o compromisso nosso, na próxima, a gente fazer isso. Então, nas escolas estaduais, e aí o pedido da criação desse centro, vamos trabalhar aí, com certeza, a Carol e pessoas que estão aqui, nós vamos ter muito mais gente que a gente espera, que está aí, de repente, no anonimato, ou está lá excluído por esse sistema. Agradecer também ao pessoal da terceira idade, também, que esteve presente com a gente, e são parceiros da gente nas palestras também que a gente tem aqui, sobre câncer de mama, mulheres, homens e assim por diante. Essa casa é para isso. Agradeço a cada um em nome de todos os vereadores. Nós temos um cafezinho na sequência. Pedir a vocês que quiserem fazer uma foto, aproveitar, se reunir aqui na frente também para marcar isso aí. Carol, à tua disposição, fica à vontade, faça o encerramento, se quiser. Não, só para encerrar, eu queria agradecer muito a equipe do SEMAI.
que é uma equipe maravilhosa, o quanto a gente trabalha junto também, e o quanto as meninas, né, a gente está juntas, articuladas, tudo também pela mesma causa, o quanto vocês nos ajudaram na sexta-feira, as meninas que atendem também as crianças com autismo, fazem um trabalho muito bonito. Obrigada, gente. Eu vou pedir para os vereadores e vocês, vamos se abaixar aqui na frente, tira a foto daqui para lá, fica mais bonito que não amontoar todo mundo aqui, depois nós vamos para o café. Obrigado.